et sœurs. Põe-se de pé, irmãos. Glória a Jesus. Ouvrez vos Bibles. Abram suas Bíblias. Selon l'évangile Segundo o de Evangelho Matthieu, de Mateus, le chapitre 11, capítulo 11, à partir du verset a partir do verso, 27 o verso 27 jusqu'au 30. até o 30. C'est la lecture officielle de cette culte. É a leitura oficial do culto. La parole de Dieu pour A notre palavra vie. de Deus para nossas vidas. Glória a Deus. Alléluia. Aleluia. Amen. Amém. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Todas as coisas foram me dadas pelo meu Pai. Et personne ne connaît le Fils Ninguém conhece o Filho, si ce n'est le Père. senão o Pai. Personne non plus ne connaît le E Père ninguém conhece o Pai, si ce n'est le Fils senão o Filho. et à celui à qui le Fils veut le révéler. E a quem o Filho quiser revelar. Venez à moi, Vinde a mim, vous tous todos, qui êtes fatigués vós que estão et chargés, e oprimidos, et je vous donnerai du e repos. eu vos aliviarei. Prenez mon joug Pegai meus Sur jugos vous. sobre vós et recevez mes instructions, e receba as minhas instruções. car je suis doux et humble de cœur. Mas eu sou doce de coração. Et vous trouverez du repos pour votre âme. E acharás repouso para a sua alma. Car mon joug est doux Pois meu jugo é doce, et mon fardeau est leve, e o léger. meu fardo é leve. Amen. Amém. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Père éternel, Pai nous te eterno, remercions. nós te agradecemos. Car Seigneur, tu nous as gardés auprès Senhor, de tu toi. nos guardaste perto de ti. À travers le Seigneur Através Jésus-Christ, do Senhor Jesus Cristo. tu nous as toujours, Seigneur, conduits. Sempre nos conduziu. À travers ta parole, Através de tua tu palavra. nous as jamais abandonnés. Nunca nos abandonou. Et ce soir, nous sommes là, mon E Dieu. essa noite nós estamos Nous te aqui rendons un culte. para te render culto. Mais pour te connaître encore de E plus. para te conhecer ainda mais. Car, Seigneur, Pois, Senhor, tu nous as garanti une nos vie garantiste uma vida éternelle auprès de toi. eterna perto de ti. Tu nous as donné le Nos chemin deste o caminho qui est que Jésus-Christ é Jesus Cristo. pour nous amener jusqu'à Para toi. nos trazer até aqui. Parle avec nous, Seigneur, Fale conosco. à travers ta parole. Através de tua Au palavra. nom de Jésus. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Aleluia. Vous pouvez vous asseoir. Podem se assentar. Aleluia, Jesus. Comme c'était difficile aujourd'hui Como foi difícil hoje d'arriver jusqu'à ici. de chegar até aqui. Beaucoup n'ont pas pu arriver Muitos não puderam chegar. parce que c'était tellement Porque difficile. foi tão difícil. Il y en a qui voulaient être là ce soir, Muitos queriam estar aqui presentes, mais ils n'ont pas pu mas não puderam. parce que c'était tellement dur. Porque foi muito difícil. La situation est tellement A dure. situação está tão difícil. D'autres sont couchés à la maison Outros estão deitados nas suas à casas cause de la por maladie. causa da enfermidade. D'autres peut-être même à l'hôpital Talvez foram até hospitalizados. n'ont pas pu arriver E jusqu'à não là. puderam chegar aqui. Mais nous, Mas nós, Dieu Deus, a permis permitiu que nous arrivions que jusque-là nós aujourd'hui. pudéssemos chegar até aqui hoje. Dieu a permis Deus, Ele permitiu que nous puissions arriver que nós possamos dans chegar cette maison de prière nesta casa de oração pour clamer, para clamarmos, pour apprendre, para aprendermos, pas seulement pour nous, não somente para mais pour nós, tous ceux qui n'ont pas mas pu para todos être là aujourd'hui. que não puderam estar presentes hoje. Mes frères et sœurs, Irmãos, la parole est forte. a palavra ela é forte. Jésus-Christ c'est qui parle. Jesus Cristo mesmo que falava, Il a dit que toutes ele choses, disse que todas as coisas lui a été données. foram lhe dadas. Les choses As coisas là-haut dans les cieux acima nos et les céus choses e ici as sur terre. coisas aqui sobre a terra. Il a le contrôle de Ele toutes tem choses. o controle
Aleluia. Jésus-Christ Jesus Cristo, qui est que venu veio dans ce monde neste mundo pour payer le prix para pagar o preço de mes péchés, dos meus pour pecados, payer le prix para pagar o preço de tes péchés. dos teus pecados. Et il nous a E rachetés Ele nos comprou d'un grand prix. com um grande preço. Il a fait Ele fez ce qu'un homme aquilo que n'est homem pas capable de não faire. era capaz de fazer. Et il nous dit, Ele nos diz: je le contrôle eu tenho o controle de toutes choses de todas as dans coisas le royaume de mon Père. no reino de meu Pai. Et je le contrôle E eu tenho o de controle toutes choses de todas as sur coisas cette terre. sobre Aleluia. esta terra. Et il nous propose E Ele nos propõe le repos. o descanso. Ce n'est pas le repos Não é o descanso après cette vie, depois dessa vida, parce que nous le savons tous. porque todos nós sabemos Ceux qui marchent o que avec Christ, anda com Cristo, ceux qui croient en Dieu, aquele que crê em nous Deus, le savons a gente sabe qu'il y a une deuxième vie. que existe uma segunda vida. Et après cette vie E logo após essa qu'on vida entend de vivre, que estamos a il viver, y aura une autre vie. haverá uma outra vida. Mais c'est la vie éternelle, Mas essa vida Aleluia. eterna, dans l'éternité. na Glória a eternidade. Deus. Et cette vie-là, E esta vida, Dieu, il Deus, nous prépare Ele nos prepara pour que nous puissions para que nós possamos passer notre éternité passar a nossa eternidade avec lui. com Ele. Aleluia. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Et Jésus nous prépare Jesus, Ele nos à prepara cette vie-là. para essa Et il vida. nous E appelle Ele nos chama de venir à lui. de venha a Ele. Il a dit, venez Ele diz, vem à moi, a mim. vous tous, Vós todos qui êtes fatigués. estão cansados. Mais fatigués de quoi, mes frères et Cansado de sœurs? quê, irmão? Fatigués de ce monde. Cansado do Fatigués des difficultés de ce cansado da monde. dificuldade. Fatigués de tout ce que Satan Cansado de tudo est en train d'introduire dans votre que vie. está introduzindo nas vossas Les vidas. difficultés A dificuldade qui existent que existe dans votre vie, em vossas peut-être vidas, familiales, talvez familiar, peut-être dans votre santé, talvez na saúde, peut-être talvez dans votre vie em professionnelle, vossas vidas profissionais, dans votre vie talvez sentimentale, na sua vida dans votre sentimental, vie na financière. vossa vida financeira, Toutes ces choses todas essas coisas qui vous accablent, que vos atribuem, qui vous rendent que vos une vie difficile, dá uma vida difícil, qui vous amène par que terre. vos leva a ficar no chão. Il dit, c'est moi qui ai les clés. Eu tenho a chave. C'est moi qui ai le pouvoir Sou eu que tenho o poder de retirer toutes ces de choses retirar todas essas sur coisas votre vie. de vossas vidas. C'est moi Sou eu à qui Dieu a donné a quem Deus le deu pouvoir o poder de changer votre histoire. de mudar a sua Si tu es história. fatigué de cette vie, Se você está cansado, viens à moi. venha a mim. Viens à moi. Venha a mim. Je vais retirer tout cela Vou retirar tudo de ta vie de tua vida. et je te donnerai de Eu vou repos te dar descanso. ici Assim, et après la mort. depois Tu auras une vie éternelle tu terás auprès uma du vida Père. eterna perto do Pai. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Jésus seul, mes frères et sœurs, Jesus só qui Ele est capable é capaz de de changer mudar ton histoire. a sua história. Personne d'autre, Ninguém mais, ni aucun homme, nenhum homem, ni toi-même. nem você mesmo. Parce que le pouvoir Porque o poder a été donné foi à dado Jésus-Christ a seul. Jesus Cristo só. Aleluia. Gloire à Dieu. Aleluia. Et si tu es là ce E soir, se hoje você está parce que tu as entendu l'appel porque du você Seigneur, escutou o chamado, parce que tu as écouté l'appel du você Seigneur, escutou o chamado de Deus. Jésus veut entendre une seule Jesus, chose. Ele quer escutar só uma coisa. Que tu dis, me voici, Se Seigneur. você diga, aqui estou. Me voici, Seigneur. Aqui estou. Je Senhor. suis trop Eu chargé estou tão carregado des choses de ce de monde coisas deste mundo. Je suis fatigué Eu estou cansado de lutter de lutar avec la force de mes com bras. as forças de meu Me braço. voici. Aqui estou. Fais de moi Faça de ce mim que tu veux o que tu quer. que je sois. Aleluia. Change mon histoire. Muda a minha história. Transforme ma vie. Transforma a minha vida. Et à partir de ce E a moment, partir de então, ta vie a tua ne vida sera plus jamais le não même. será mais a mesma. Pourquoi?
Parce que c'est Jésus qui sera en Porque commande é des âmes. Jesus que vai dirigir tua vida. Jean chapitre 15. João capítulo 15. Ouvrez votre Bible. Abra suas Bíblias. Gloire à Dieu, João capítulo 15. car le Seigneur nous a donné Glória a l'opportunité. Deus. Glória a Deus. C'est un privilège Este privilégio que Deus nos d'être dá ici. de estar aqui. Alléluia. Glórias, aleluia, Jesus. Jean chapitre 15 à partir du verset João capítulo 26. 15, a partir do verso. João capítulo 15, a partir do verso 26. 26. Aleluia. Alléluia. Glória a Deus, aleluia. Gloire à Dieu. Glória a ti, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Qu'est-ce qu'il nous dit? O que nos diz a Bíblia? Quand sera venu le consolateur, Aleluia. que je vous enverrai de la part du Père, Aleluia. l'Esprit de vérité, O Espírito da qui verdade vient du Père, que virá do Pai. il rendra témoignage de Ele moi. testificará de mim. Et vous E aussi, vocês também. vous rendrez témoignage Vocês testificarão. parce que vous étiez avec moi estavam comigo de le commencer. desde o início. Alléluia. Aleluia, Jesus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Aujourd'hui, nous allons parler Hoje nós vamos falar du Saint-Esprit. do Espírito Santo. Et nous allons E parler nós vamos também falar aussi de nous-mêmes. de nós mesmos. Qu'est-ce que nous pouvons faire O que podemos fazer de notre vie? de nossas vidas. Nous pouvons espérer. Nós podemos esperar. Nous pouvons espérer les choses Esperar coisas de ce monde. do mundo. Mais nous n'avons pas Mas nós não temos le pouvoir o poder d'amener ces choses dans de notre vie. trazer coisas, essas coisas. Nous pouvons recevoir Nós podemos receber des choses coisas venant de ce monde. que são daqui do Mais mundo. ça ne sera jamais, Mas nunca suffisant será pour notre o vie. suficiente para ça nós. va jamais nous satisfaire. Nunca nos satisfarão. Quelle que soit la quantité, Qualquer que seja a quelle que quantidade, soit la chose qualquer que seja venant a de ce coisa monde pour notre que vie. virá deste mundo para nós, Mais on ne sera jamais mas satisfait. nunca nós estaremos Il manquera satisfeitos. toujours quelque chose Faltará sempre algo dans notre vie. em nossas Vous vidas. savez c'est quoi E cela? vocês sabem o que é isso? Le Saint-Esprit. É o Espírito Santo. L'Esprit de O Dieu. Espírito de Deus. C'est ce que É l'homme o que o homem a besoin. precisa. L'homme n'a pas été O créé homem não foi criado pour être vide para ser vazio ou pour être ou rempli para ser cheio par n'importe quelle chose. ou outra coisa qualquer. Mais l'homme a été Mas créé o homem foi criado, pour être rempli aleluia, para ser de cheio l'Esprit de do Dieu. Espírito Santo. Et tout ce que va être E tudo o que vai conquérir ser à conquistado travers le Saint-Esprit, através do Espírito Pour ta Santo vie, para a tua própria tu vida seras e será, satisfait. você estará satisfeito. Parce que cela vient Porque isso virá, du vem plan de Dieu. do projeto de Ce Deus que Dieu a préparé dans ta que vie. Deus preparou para a tua vida. Seul le Saint-Esprit Somente o Espírito Santo qui connaît le plan de que Dieu conhece o projeto de Deus, à o sa plano de Deus, profondeur. ao mais profundo. Seul le Saint-Esprit Somente o Espírito Santo qui connaît le plan de que Dieu conhece o plano de Deus à sa profondeur. na sua mais profundeza. Aucun homme, Nenhum homem, personne d'autre ninguém ne connaît não conhece le plan de Dieu o plano de à Deus sa profondeur. em sua profundidade. Mais seul le Saint-Esprit. Somente o Espírito Santo. Et quand il habite en E toi, quando o Espírito Santo il te habita révèle. em nós, ele te revela, il te révèle le ele plan te de Dieu. revela o plano de Deus. Parce que le plan de Porque Dieu, o plano de Deus, aucun homme ne le connaît. ninguém conhece. Personne ne le connaît. Ninguém conhece. Même pas les anges. Mesmo os anjos. Mais le plan de Mas o Dieu, plano de Deus, il est avec Dieu ele lui-même. está com Deus, ele mesmo. C'est lui qui nous révèle. É ele que nos revela C'est le Saint-Esprit. o Espírito C'est Santo. pour la raison pour É laquelle por isso que nous avons besoin nós precisamos le Saint-Esprit o Espírito Santo à l'intérieur de nous. em nosso interior.
Nous avons besoin Nós le necessitamos Saint-Esprit, do Espírito Santo, l'Esprit de Dieu o Espírito de Deus à l'intérieur de nous dentro de nós, pour qu'on puisse avoir une para vie que possamos ter uma vida satisfaisante, satisfatória, pour qu'on puisse para que recevoir possamos receber des choses coisas que Dieu a planifiées que Deus planificou pour nous. para nós. À travers le Saint-Esprit, Através do Espírito Santo. Dieu nous parle. Deus ele nos À fala. travers le Saint-Esprit, Através do Espírito Santo. Dieu nous révèle des Deus choses, nos revela as coisas. des grandes choses Grandes coisas. qui nous amènent à Que vivre nos levam a viver des choses extraordinaires coisa que extraordinária. ce monde ne peut pas nous révéler, O mundo não que pode. personne ne peut pas nous révéler. Ninguém pode nos revelar. Seul le Saint-Esprit. Somente o Espírito. Pourquoi le Saint-Esprit? Por que o Espírito Parce que Santo? le Saint-Esprit, Porque o Espírito en Santo, vérité, c'est Dieu. na verdade, é Deus. Dieu, Deus, le Père, Pai, Dieu le Fils Deus, Filho et Dieu le e Saint-Esprit. Deus, Espírito Santo. Alléluia. Aleluia. Seul le E Saint-Esprit somente o qui est Espírito capable de t'amener que pode te à vivre levar la grandeur de a Dieu. viver as grandes Seul le coisas. Saint-Esprit Somente o Espírito est capable de ele t'amener é capaz de te levar à être agréable à a Dieu. ser agradável a Deus. Seul le Saint-Esprit Somente o Espírito qui Santo t'amène dans le que chemin pode te levar pelo caminho à laquelle Dieu a préparé pelo qual Deus preparou ce qui est le plan de Dieu. o que é o projeto. Alors de quoi Deus. qu'il se passe dans ta vie, Então, o que possa acontecer, tu dois dire à Dieu ce soir, você tem que dizer a Deus, Seigneur, esta noite, je ne veux plus eu não quero être mais celui ser aquele que j'étais auparavant. que eu era antes. Celui qui décide tout lui-même. Que decide ele próprio. Celui qui fait les choses Que faz as à la coisas force de ses bras. pela força de seus braços. Mais me voici Mas aqui estou, que ton esprit que o teu Espírito Santo habite en moi. venha habitar dentro de Que mim. ton Que esprit o teu Espírito me guide. Santo me guie. Quand le Saint-Esprit habite en toi, Quando o Espírito Santo habita em il te você, parle. ele te fala. Il te console. Ele te aconselha. Celui consola. É qui ele te révèle que te revela toutes les choses todas as coisas. qui est secret, Que é secreta. que le monde ne peut pas savoir. Não pode saber. Ouvris ta Bible. Abra sua Bíblia 1 Corinthiens, em 1 chapitre capítulo 3, 3, du verset 16 à 17. dos 16 ao 17. Aleluia. Gloire à toi, Père éternel. Glória a Deus. Aleluia. Corinthiens, chapitre 3, le verset 16 à 17. 1 Coríntios, capítulo 3. Ne savez-vous pas Não sabeis que vous êtes le temple que vocês são de Dieu templo de Deus? et que l'Esprit de Dieu E habite en o vous? Espírito de Deus habita Si em vocês. quelqu'un détruit le temple de E Dieu, se alguém destruir o templo Dieu de le Deus, détruira. Deus vai o destruir. Car le temple de Porque Dieu o est templo saint de Deus é santo. et c'est ce que vous êtes. E é o que vocês são. Amen. Amém? Prête attention. Preste bem atenção. Je vous ai dit au début Eu disse no início que l'homme n'a pas été que créé o homem não foi criado pour être vide para ser vazio et ne pas pour être rempli par n'importe quelle e chose. ser preenchido por não importa que. Nous sommes, à vrai dire, le temple de Dieu. Na verdade, somos o templo de Deus. Le temple où son esprit O templo doit habiter. o Espírito Santo tem que morar. Et quand l'esprit de Dieu Quando o Espírito de habite dans Deus ce temple, mora neste templo, il est le maître de cette ele maison. é o mestre desse templo. Aleluia. Une question, mais ne répondez pas. Eu vou perguntar algo, mas não respondo. Qui a la clé de votre maison? Quem é que tem a chave da casa? Qui peut permettre à quelqu'un de rentrer chez vous? E quem pode permitir de alguém entrar na sua Je casa? sors de chez moi, Eu saio de minha je casa. ferme ma porte à clé. Eu fechei a chave. Je pars avec la clé. Eu vou sair com a chave. Qui peut ouvrir Quem que pode abrir cette porte et essa rentrer dans ma porta, maison?
entrar na minha casa, seul celui qui habite dans cette só maison aqueles que moram dentro et desta qui a la casa, clé de cette que maison. possuem a chave desta Si casa. tu es rempli du Saint-Esprit, Se você está cheio, si tu es le temple du você Saint-Esprit é o templo do et qu'il Espírito habite en toi, e que ele mora dentro de você. celui qui a la clé de ta vie, Aquele que tem a chave, le seul qui peut ouvrir cette o único porte que poderá abrir essa porta, et rentrer, entrar, personne d'autre ninguém doido ne peut le faire. não pode Dans ta fazer vie aujourd'hui, na tua vida de hoje. si le Saint-Esprit Se o Espírito habite dans le temple habita no templo que tu es, que você é, personne d'autre ninguém ne peut y rentrer, pode entrar, ne peut y habiter. pode morar. Ni le diable, Nem o diabo, Satan Satanás, ne peut pas y não rentrer. pode entrar. Parce que ce temple Esse est templo déjà rempli já está cheio par l'Esprit Saint pelo de Dieu. Espírito Santo de Deus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Ce que tu dois O que chercher, você tem que c'est le Saint-Esprit. procurar é o Demande à Espírito Dieu, Santo. Peça a Deus, Père éternel, Pai eterno, que je que suis eu seja le temple templo de ton esprit. do teu Que ton Espírito. esprit habite en O moi. teu Espírito mora em Quand le dentro. Saint-Esprit habite en nous, Pois quando o Espírito Santo mora em nós, c'est lui qui nous fait voir. é Ele que nos faz ver. Il nous ouvre les yeux. Ele abre nossos olhos. Il nous annonce le plan de Ele Dieu. nos anuncia o Il nous projeto amène dans le de plan Deus. de Dieu. Ele nos leva aos planos. Il nous montre le Ele chemin nos mostra o caminho. des grandes choses Grandes coisas que Dieu a préparées pour Deus nous. preparou para nós. Parce que le plan de Dieu, Porque o plano de il est Deus, avec Dieu. ele está com Deus. Aucun homme Nenhum homem ne peut le révéler. pode se revelar. Si ce n'est pas le Saint-Esprit Se não for o Espírito qui habite en toi que habita em você, et qui te le que révèle. te revela. Gloire à Dieu. Glória a Deus. 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Coríntios capítulo le 6, verset 19 à 20. de verso 19 ao 20. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit O vosso corpo é um templo do qui Espírito est Santo en vous, que habita em vós, que vous avez reçu de Dieu, que vós recebeste de et que Deus, vous ne pouvez, que vous n'appartenez plus point à vous-même, e que não sois de vós mesmos, car vous avez été rachetés porque foste comprados à un grand prix. por preço. Glorifiez donc Dieu dans votre corps Glorificai, pois, et a dans Deus votre esprit, no vosso corpo qui appartiennent e no vosso espírito, à Dieu. que pertence a Deus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Notre corps, O nosso corpo, le jour qu'on vient à Christ, no dia que a gente veio para Cristo, ne nous appartient plus. não nos pertence, Appartiennent à Dieu. pertence a Deus. C'est lui qui contrôle, É Ele que controla, c'est lui qui commande, é Ele que comanda, c'est lui qui nous rend é Ele que forts, nos fortifica, c'est lui qui nous amène à é Ele vivre. que nos leva a viver Pour Dieu, para Deus, ce qui est bon, o que é bom, parfait perfeito et agréable à e Dieu. agradável a Deus. Et non autrement. E não outra maneira. Aucun homme Nenhum homem rempli par d'autres choses cheio de outras et coisas non le Saint-Esprit que não o Espírito ne peut Santo pas être agréable à Dieu. não pode ser agradável a Parce que Deus. de nous-mêmes, Porque de nós nous ne sommes incapables nós somos incapazes d'être agréables à Dieu. de ser agradável Mais à a Deus. travers son esprit, Mas através do Espírito à Santo, l'intérieur de nous, no nosso il interior, nous amène à être ele agréables à nos Dieu. leva a ser agradável. C'est le Saint-Esprit É o Espírito qui fait l'œuvre en nous. que faz a obra em C'est le nós. Saint-Esprit É o qui Espírito nous amène que nos leva à aimer Dieu a amar de tout notre cœur, todo nosso de toute coração, notre force de toda a nossa et de toute força notre âme. e de toda a nossa alma. Cela ne vient pas de nous, Não vem de nós, mais du Saint-Esprit mas do Espírito qui Santo habite en nous. que habita em nós. Autant que chrétiens, Como cristão, nous crente, sommes individuellement nós somos individualmente et collectivement e coletivamente le temple du Saint-Esprit. templo do Espírito Santo. Si nous ne sommes pas Se nós não réunis dans reunidos, une communion, se nós estamos reunidos numa si nous ne comunhão, sommes pas réunis se não somos dans une communion numa fraternelle, comunhão fraternal, l'Esprit de o Dieu Espírito de ne Deus peut pas être au milieu de não nous. pode estar no meio de nós. De la même manière,
Da mesma maneira, si se l'Esprit de Dieu o Espírito de n'habite Deus pas en toi, não mora em tu n'as pas você, non plus la présence de Dieu. você não tem a presença de Deus. Alors, Então, autant que chrétien, como cristão, individuellement, individualmente, tu es le temple você é um templo de l'Esprit de Dieu. do Espírito, Mais collectivement, mas nous coletivamente sommes le temple nós somos templo de l'Esprit de Dieu. do Espírito Santo de Deus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Il nous amène capables. Ele Il nous amène capables, à être capables nos leva a ser capazes d'aimer Dieu. de amar Deus. Parce que c'est son esprit Porque é o qui Espírito nous anime, que nos anima, qui nous amène que nos leva à vivre des grandes a choses. viver grandes Il coisas. nous amène à être Ele forts. nos leva a ser Il nous fortes. rend forts. Ele nos faz fortes. Il nous relève. Ele nos levanta. Si nous étions par terre, Se estávamos caídos, aucun homme nenhum homem n'a pas la force não tem uma de se força relever. de se levantar Quand il est tombé. ele mesmo quando ele Mais c'est cai. l'Esprit de Mas Dieu o Espírito qui Santo te relève. que vem te Dieu levantar. a dit, Deus diz, si un de mes petits se dos meus est pequeninos tombé, cair, c'est moi-même sou eu qui mesmo. va lui tendre la E main vou estender a mão pour para le ele, relever para levantar et le remettre e debout. ele pôr de pé. Gloire à Dieu. Glória a Et Deus. c'est à nous E a nós que Dieu a donné que cette Deus privilège nos deu esse d'être privilégio habité de ser morado par son esprit. pelo Espírito Santo. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Personne d'autre Ninguém ne peut se mettre não debout, pode se pôr de ne peut pé. connaître le plan de Dieu Não pour sa pode vie. conhecer o plano de Deus para a sua Ce vida. n'est pas magie Não é uma que mágica les gens révèlent. que são Par reveladas magie. por pessoas, por C'est mágica. l'Esprit de É Dieu. o Espírito que Santo habite en de nous. Deus que habita em nós. C'est lui qui É révèle Ele que revela des grandes choses, grandes coisas. les aleluia. plans de Dieu Projetos de pour Deus notre vie. para nossas vidas. C'est pour la raison É por essa razão pour laquelle pela qual on a besoin nós precisamos que l'Esprit de Dieu que o habite en nous. Espírito Santo habite em nós. Gloire à Dieu, mes frères. Glória a Deus, aleluia. Nous ne pouvons pas Nós être não podemos fidèles à Dieu ser fiel para com si son Deus esprit n'habite se pas o en nous. Espírito Santo não mora C'est em lui nós. qui nous amène à être É Ele fidèles. que nos leva a ser La fiel. nature d'homme A natureza humana, est charnelle, ele é ne carnal. peut pas être Ele fidèle não pode ser à fiel qui que ce soit. a nada. Mais à travers Mas l'Esprit através de do Dieu, Espírito nous Santo, amène ele nos leva à être a fidèles à ser Dieu. fiel a Deus. Gloire à Dieu. Glória a Jesus. Et s'il habite en E toi, se ele mora dentro de c'est lui qui você, fait les œuvres aquele que faz as à obras travers ta vie. através de tua vida. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Actes des apôtres, Atos dos Apóstolos, chapitre 10, capítulo 10, versets 37 et 38. verso 37 e 38. Alléluia, gloire à Dieu. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. L'Esprit de Dieu qui fait les œuvres O Espírito à travers Santo de Deus celui faz par qui il habite. as obras através daquele que ele Actes des mora. apôtres, chapitre 10, versets 37 à Atos 38. 10, 37. Tout le monde a trouvé? Oui. Versets 37 et 38. Actes des apôtres, verset Atos dos Apóstolos, Chapitre 10, capítulo 10, verso versets 37 et 37 38. e 38. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Vós Après- sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, Après avoir commencé en Galilée, começando pela Galileia, à la suite du baptême que Jean a prêché, depois do batismo que João vous pregou. savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Vocês sabem et de Deus force Jésus ungiu de Nazareth, do Espírito Santo a Jesus, qui allait de lieu en lieu, que andou faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous fazendo l'emprise du bem e diable. curando, Car Dieu était, curando todos que estavam oprimidos. car Dieu était Por Deus estava com avec lui. ele, Aleluia. Le Saint-Esprit o Espírito Santo, qui fait les œuvres. que fez obras. Jésus, Jesus, il est né, ele nasceu, il a patienté ele teve paciência, 30 ans. 30 anos. La plus grande chose, A maior das problème dos problemas des chrétiens, dos cristãos ce n'est pas l'incrédule, não
não é os Là, nous incrédulos. parlons des chrétiens. Nós estamos falando de Nous, crentes. ceux qui croient en Nós, Christ. cristãos que cremos em Deus. Une des plus grands problèmes, Dos maiores problemas que nous n'avons pas de patience. que a gente não tem paciência. On n'a pas le temps. A gente não tem tempo. Tu te regardes. Você se olha, Et se tu te vê, dis, e você diz, mon âge est avancé. minha idade avançou, tá Je n'ai bom? pas encore ça, ça, Eu não ça. tenho ainda isso. Il faut que j'agisse maintenant. Eu tenho que agir agora. De toutes les manières, De toda maneira, je dois conquérir eu tenho que conquistar ce que mon cœur o désire. que meu coração Parce que deseja. bientôt, Porque em breve je ne serai plus dans ce eu monde. não estarei neste Et mundo. comme je le sais, E como eu sei que mon âge est avancé, que a minha idade está il faut que avançada, je réussisse eu maintenant. tenho que conseguir agora. Alors, Então, on n'a pas de a patience. gente não tem paciência. On n'a pas le temps. A gente não tem Le temps est un problème O tempo se tornou um dans la vie des problema chrétiens. na vida dos crentes. On n'a plus le temps. A gente não tem mais Le tempo. temps passe. O tempo passa. Je dois Eu agir. tenho que agir. Jésus nous a enseigné Jesus nos ensinou à patienter. a ter paciência. Ayez patience. Tenha paciência. Le temps ne t'appartient O pas. tempo não te pertence. Appartient à Dieu. Ele pertence a Dieu Deus. a dit 1000 ans, Deus fala 1000 anos. c'est comme un jour. É como um dia. Un jour, dia c'est comme 1000 ans. como 1000 anos. Le temps ne t'appartient O pas. tempo não te pertence. Il est le Dieu de temps. Ele é o Deus do tempo. C'est lui qui a le commande. É Ele que tem o de toutes choses. comando de todas as C'est lui coisas. qui fait le temps. É Ele que faz o tempo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. L'homme n'a pas été fait pour le temps, O homem não foi feito para o tempo, mais le temps est fait pour l'homme. mas o tempo foi feito para o homem. Jésus nous a enseigné Jesus ele nos ensinou d'avoir le temps, de ter de tempo, patienter de ter et paciência attendre le moment de e ton Dieu. esperar o momento de Deus. Quand le Saint-Esprit Quando o Espírito habite Santo en toi, mora em você, laisse-lui le temps. deixa ele o tempo. Aie patience Tenha pour qu'il paciência puisse faire para l'œuvre que de ele Dieu possa fazer a obra de dans ta Deus vie. em você. Cette terre, Essa terra, Dieu l'a préparée Deus a pour qu'on preparou puisse vivre para que nós possamos son abondance ter a abundância dele ici sur terre aqui na terra. avant de vivre avec lui pour Antes l'éternité. de vivermos eternamente com ele. Quand Jésus Quando Jesus est allé se faire baptiser foi ser batizado par Jean-Baptiste, por João Batista, nous parlons de Jésus-Christ, nós falamos de Jesus, Fils de Dieu. Filho de Deus. Dieu Deus en chair em carne et en os e osso qui est venu veio pour sauver l'humanité. para salvar a Mais humanidade. lui-même, Mas il ele, devait passer ele tinha que passar par sa parole. pela sua palavra. Il devait obéir Ele tinha que obedecer à sa propre a parole. sua própria palavra. Jésus allait se faire baptiser par Jesus Jean-Baptiste. foi se fazer batizar. Une fois être baptisé, E uma vez sendo batizado, qu'est-ce qui s'est passé? o que aconteceu? L'Esprit de Dieu O Espírito Santo a descendu en de lui. Deus desceu sobre Dieu a fait reposer en lui Deus fez repousar sobre ele son esprit. o Espírito. Et à partir de E a là, partir Jésus commence à faire l'œuvre du Père. começou a fazer a obra do Qui est en Pai. train de faire l'œuvre en Quem Jésus-Christ? é que fazia a obra? C'est le Saint-Esprit Foi o Espírito qui Santo fait l'œuvre que fazia a à obra travers le Fils. através do C'est Filho. pour ça qu'il a dit, É por isso que ele ce diz que je fais, que eu je ne le fais pas de moi-même, não faço de mim mais mesmo, je le fais mas eu de celui faço qui m'a envahi. por aquele que me enviou. Si vous ne croyez pas en Se moi, você não crê em croyez mim, au moins les œuvres. creia ao menos qu'il est en train de nas faire obras atravers moi. que ele está fazendo através Et là, Jésus commence à Então, faire des Jesus miracles começou partout. a fazer milagre em todo Le lugar. Saint-Esprit O Santo Espírito commence à faire les œuvres começou a fazer as obras à travers Jésus. através de Jesus Quand Cristo. Jésus a dit aux disciples, Quando Jesus falou aos discípulos, vous voyez ces figuiers, vocês estão vendo essa figueira? je le maudis. Eu amaldiçoei. L'autre jour qu'on arrive, O outro dia, il est tout sec, mort. ela estava seca, morta. Vous pouvez faire plus que moi. Vocês podem fazer mais do que eu? Vous pouvez faire plus que moi. Vocês podem fazer mais do que eu fiz. Vous pouvez faire plus que moi. Vocês podem fazer mais do que eu fiz. Parce que maintenant, Porque ce agora, pouvoir, je vous le esse donne. poder eu dou para vocês. Vous savez pourquoi cela? Vocês sabem por quê? C'est pour ça que Jésus devait É por partir. isso que Jesus tinha C'est pour cela que Jésus devait nous quitter. partir, nos
nos deixar pour que le para consolateur, que o l'Esprit de vérité, Espírito Santo le Consolador, Saint-Esprit, a verdade, puisse habiter en o nous Espírito Santo possa pour faire les habitar em œuvres nós, para que fazer lui-même as il a obras fait. que ele mesmo fez. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Autant que Jésus était avec les disciples, Enquanto Jesus estava no meio dos discípulos, c'est en lui que le Saint-Esprit faisait les œuvres. através dele que o Espírito Santo fazia. Et une fois que Jésus a accompli son œuvre, Jesus cumpriu sua obra, il devait ele partir deveria ir embora pour que le para Père que o Pai envoie son Esprit enviasse o seu Espírito pour Santo habiter en nous, para habitar em pour nós, qu'il puisse faire para les que œuvres. ele possa fazer Et obras encore même plus les grandes œuvres muito maiores à obras travers notre vie. através de nossas Quand le vidas. Saint-Esprit habite en toi, Quando o Espírito Santo mora em il n'y a você, rien não tem nada qu'il ne peut pas que réaliser não possa ser à realizado travers ta vie. através de tua vida. La difficulté A dificuldade que tu as, que você que tu tem, vives, que você vive, cela est rien. isso não é nada. Le Saint-Esprit, O Espírito Santo, à travers lui, através ces dele, choses essas coisas peuvent être, podem changer. ser mudadas. mais il suffit Mas que celui qui a la clé de ta vie, o que é o suficiente é que aquele que tem que celui qui a la clé de ta vie, de sua vida, et que personne d'autre que ninguém ne peut y rentrer. possa entrar Gloire à Dieu. na sua vida. Jésus a fait ses grandes œuvres Jesus ele fez essas parce que coisas l'Esprit du Père était en lui. porque o Espírito do Pai estava nele. Ce même Esprit Esse mesmo qui est Espírito en nous aujourd'hui, que está em nós, qui nous anime aujourd'hui. que nos anima. Pourquoi Porque, les grandes œuvres porque as grandes ne obras se font pas? não se Pourquoi on ne déplace pas la montagne? Porque montanhas nós não podemos derrocar, Comme Jésus a dit, como Jesus disse. tu ordonneras à la montagne Tu ordenas de se déplacer. as montanhas que elas se et il deslocam t'obéira. e vão te obedecer. Parce que les décisions prises Porque as decisões pegas de notre vie das nossas n'est pas vidas celle du Saint-Esprit, não é essa do Espírito c'est de Santo, nous-mêmes. são de nós C'est mesmos. nous qui prenons les Somos décisions. nós que tomamos decisões. C'est nous qui agissons. Somos nós que agimos. Et quand on agit, E quando a gente on agit age, selon a gente age segundo l'homme charnel o homem carnal. et non l'Esprit de Dieu qui habite. en Não o Espírito Santo. nous. L'Esprit de Dieu ne faillit jamais. O Espírito Santo não falha nunca. Tout ce qu'il fait Tudo que ele faz amène la victoire. leva a vitória. Gloire à Dieu. Aleluia. Aleluia. Gloire à Dieu. Glória a Jesus. Ce que Dieu veut aujourd'hui, O que Deus quer hoje que nous laissons son é que esprit nós deixamos que o Espírito Santo habite en nous. more em nós. Que nous laissons le Que Saint-Esprit nós deixamos que o Espírito prendre Santo les décisions. tome a decisão. Ayez patience. Tenha Ne paciência. te précipite Não pas. se apresse. L'homme qui se O précipite, homem apressado, il fait des bêtises. ele faz erros. Mais celui qui patiente, Mas aquele que tem il paciência, laisse le que Saint-Esprit. deixa o Espírito Santo, Même si tu vois ton âge avancer, mesmo que tu veja o même si tu vois le temps passe, se você vê o tempo passando, laisse Dieu agir dans ta vie. deixa Deus agir na tua vida. Laisse le temps Deixa o tempo de Dieu de Deus agir dans ta vie. agir na tua vida. Gloire à Dieu. Aleluia, Tu ne Deus. peux connaître les plans que Dieu a préparés pour ta O vie plano que Deus preparou para a sua si vida. ce n'est pas Se não for le Saint-Esprit. o Espírito La Santo. Bible a dit, A Bíblia fala, personne ne connaît ninguém le conhece Père o Pai, si ce n'est le Fils. senão o Filho. Et personne non E plus ninguém ne também connaît le Fils não conhece si o ce n'est le Filho, Père. se não for o Pai. Gloire à Dieu. Glória a Deus. À travers le Através do Saint-Esprit Espírito Santo de Dieu de Deus, qui a les plans de que Dieu tem o à plano sa de profondeur. Deus na sua mais profundidade. Gloire à Dieu. Glória a Si Deus. tu laisses Dieu Se diriger ta você vie deixar Deus et que dirigir sua son esprit habite en toi, que o Espírito Santo dele habita em rien ne você, peut t'arrêter. nada poderá te Ta vie est déjà parar. changée. Sua vida já até La mudou. difficulté est déjà A sortie. dificuldade já saiu. Ta vie A tua vida n'est plus le même. não é mais a mesma. Alléluia. Aleluia. La victoire est pour A toi. vitória é sua. Matthieu 11, verset 27 nous dit 11, quoi? verso 27. Toutes choses m'ont été Todas données as par mon coisas foram Père. dadas pelo Et Pai. personne E ninguém ne connaît le Fils. nem conhece Si o ce n'est le Père. Filho, se não for Et o Pai. personne ne connaît non plus Ninguém conhece le Père si ce n'est le o Fils. Pai, se não for o Et Filho. le plus important, E o mais et importante, c'est lui à aquele qui le Fils veut le révéler. o
Filho quiser revelar. Aleluia. Gloire à Dieu. Glória a Deus. C'est Jésus qui révèle É Jesus que à revela. travers le Saint-Esprit Através do Espírito Santo. le projet, O projeto, les plans o plano de Dieu de Deus pour ta vie. para a sua vida. Dieu a des grandes choses Deus, ele tem grandes pour coisas chacun de nous. para cada um de nós. Dieu ne veut pas Deus, ele não que quer tu continues à que vivre você la misère, continue vivendo essa dans la miséria, difficulté, essa dificuldade. mais parce que Mas porque tu prends des décisions você toma decisões sans laisser Dieu agir sem deixar Deus agir dans ta vie. na sua vida. Jean chapitre 15, João capítulo 15, versets o verso 20 à 21. 20, 21. Aleluia. Alléluia. Aleluia, Jesus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Da palavra que eu te disse. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. O servo não é maior que o seu mestre. S'ils m'ont persécuté, Se eles me perseguiram, ils vous persécuteront eles aussi. vão perseguir vocês S'ils também. ont gardé ma parole, Se guardaram a minha ils palavra, garderont aussi le vôtre. também vão guardar a Mais vossa. ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Todas essas coisas Parce por causa qu'ils do ne meu nome, connaissent pas porque não celui conhecem qui m'a aquele que me envoyé. enviou. Aleluia. Gloire à Dieu. Glória a Deus. La souffrance O sofrimento que tu peux vivre aujourd'hui, que você pode estar vivendo hoje, toutes les difficultés todas as de ce dificuldades monde, deste mundo, il a dit, ele disse, toutes ces choses todas essas coisas seront à cause de son nom. vai ser por causa do seu nome. Parce qu'ils ne connaissaient pas. Porque eles não C'est conhecem lui qui l'a envoyé. aquele que enviou. Aleluia. Quand il te regarde, Quando ele olha para você, il voit Dieu. ele vê Deus. Parce que son esprit habite en Porque toi. o Espírito Santo habita em Quand você. il te regarde, Quando eles te olham, il voit Dieu. eles veem Deus. Parce que son esprit Porque o habite en toi. Espírito Santo mora Et em à você. travers l'Esprit E Saint, através do Espírito Santo de Deus, il voit Dieu. eles vejam Deus em você. Mes frères et sœurs, Irmãos e peu irmãs, importe pouco importa les douleurs, dores, les problèmes problemas de ce monde, desse mundo, laisse le Saint-Esprit deixe o Espírito Santo agir. agir em você. Laisse le Saint-Esprit Deixe o Espírito Santo prendre les décisions. tomar as decisões. Nous aurons Nós teremos beaucoup de problèmes. ce soir. muitos problemas. Oui, le Seigneur n'a jamais dit O Senhor nunca que nous falou n'aurons pas de problèmes. nós não iríamos ter problemas. La porte étroite, A porta é estreita. ce n'est pas la porte Não é large. a porta Quand larga. tu rentres dans une porte Quando large, tu entra numa porta larga, c'est large. é larga. Mais la porte Mas a étroite, porta estreita il y a des difficultés dificuldade pour y rentrer. para entrar. Cela veut dire Isso quer des dizer problèmes, problemas, des difficultés. dificuldades. C'est que tu entends de vivre, Porque tu está vivendo, mais tu dois mas você tem supporter. que suportar. Aleluia. Comment tu vas supporter? Como você vai suportar? Comment tu vas supporter? Como é que você vai suportar? Mortifier ta chair Mortifique sua tous carne les jours. todos os dias. Comment? Como? À travers sa parole. Através de sua Aleluia. À palavra. travers sa parole. Através de sua Le palavra. Saint-Esprit te rend O fort. Espírito Santo vai te tornar Il te forte. rend E vai capable te tornar de capaz résister de resistir Aleluia. à toutes ces a choses todas essas de coisas ce monde. deste mundo. Et les arbres vont tomber à côté. E as Le vent va árvores caem. souffler. O vento vai bater Cela forte. ne te effraie pas. Mas não fique com medo. Tu seras fort. Você estará forte. Tu seras fort. Você estará Comme forte. il a dit à Josué. Como ele diz a Josué, Lève-toi. te levanta, Lève-toi. te Prends levanta. courage. Toma coragem. Aleluia. Eu estou com você. Ne t'effrayez pas. Não temas. Cela veut dire Isso quer qu'il y dizer aura des choses que haverá qui vont apparaître devant coisas toi. que vão aparecer diante Qui de va você. vouloir t'en intimider. Que vai querer te Des intimidar. problèmes qui vont arriver. Problemas que vão chegar. Satan va apparaître. Satanás mesmo vai Mais aparecer. tu ne dois pas te Mas laisser você não tem que te deixar amedrontar. construire ta vie. Constrói a tua vida En Jésus-Christ. em Jesus Et Cristo. laisse le E Saint-Esprit deixa o Espírito Santo prendre les solutions. toma a solução. Prendre les décisions. Tomar as decisões Da vida. da tua vida. Je n'ai pas de pain aujourd'hui sur ta table. Hoje não tem pão na tua mesa.
Et tu t'inquiètes. E tu fica Tu es preocupado. accablé. Tu tá Tu es agité. tribulado, agitado. À tout prix, Em todo à tout preço. prix, tu veux Tu quer, avoir le pain de sur qualquer ta maneira, você quer ter o pão na Et ta mesa. chair, E aí a tua carne, la décision qu'il prend, a decisão que ela vai il pegar, t'amène te leva à recevoir a receber ce qui vient o que vem du diable, do diabo, de Satan. de Satanás. Mais nous devons Mas résister. nós temos que resistir. Mes frères et sœurs, Irmãos, du moment no momento que tu n'as plus de que solution você não tiver nenhuma de solução toi-même de você et mesmo, que tu déposes e que toutes você choses entregar tudo entre les mains du Seigneur entre as mãos do et tu Senhor résistes, e você resistir, Dieu n'arrive jamais en retard. Deus nunca chega Il est atrasado. toujours dans le temps. Ele sempre está no tempo. Il est toujours dans le temps. Ele está no tempo Et il ne certo. faillit jamais. Ele nunca Il ne falha. te laissera Ele jamais nunca vai te deixar porter un poids carregar um et tu peso ne peux pas porter. que você não pode carregar. C'est lui qui nous l'a dit. É Ele que nos diz, aleluia. Il a dit qu'il ne te laissera jamais Ele diz que Ele nunca vai te porter deixar un poids carregar um que peso tu ne peux pas que supporter. você não pode suportar. Alors si Dieu permet, Alors, se Deus permitir, résiste, resiste, résiste. resiste. Ayez le temps. Tenha Patience. tempo, paciência. Laisse le Saint-Esprit Deixa o Espírito faire l'œuvre de Dieu dans ta vie. fazer a obra de Deus na De la sua vida. même manière Da mesma qu'il maneira a conduit Jésus que ele conduziu Jesus dans le désert. no deserto. Rappelez-vous, Vocês lembram? après les 40 jours Depois de 40 dias et 40 nuits e 40 noites de jeûne, de jejum, qu'est-ce que le Saint-Esprit a o fait? que o Espírito Santo fez? Il a conduit Jésus Ele conduziu Jesus dans le désert. no deserto. Pour être quoi? Para ser o quê? Pour être tenté. Para ser tentado. Aleluia, Jesus. 40 jours de jeûne, 40 dias de jejum, 40 nuits. 40 noites. Le Saint-Esprit O Espírito que Santo le Père a posé sur Jésus après son baptême, pôs sobre Jesus no seu batismo. lui-même l'a conduit dans le Ele désert mesmo conduziu ele sobre o pour deserto être tenté. para ser tentado. Eita Deus. Si Jésus est passé par cela, Se Jesus passou por isso, nous devons passer aussi. nós também vamos passar. Verdade. Quand tu trouves l'or, Quando você acha o ouro, il est brut. ele é bruto. Tu ne vois pas encore l'éclat Vocês não vê o brilho de l'or. do ouro. Il faut le passer par le feu. Tem que passar no fogo. É, On doit passer par le feu. Temos que passar pelo Aleluia. fogo. Chacun de nous doit passer dans le Cada um de désert. nós vamos passar um deserto. Chacun de nous a son désert. Cada um de nós tem o Vous seu avez próprio votre désert. Vocês têm um deserto de vocês. Chacun de nous. Cada um de nós. Les pasteurs aussi. Os pastores Ils também. ont leur désert. Eles têm os Ils desertos. doivent passer le Eles désert. têm que passar esse deserto. Et une fois E uma vez que le désert est passé, que o deserto la passar, gloire de Dieu a glória se de Deus manifeste. vai se Quand manifestar. Jésus était dans ce désert, Quando Jesus estava l'ennemi est apparu. o inimigo apareceu. Et après ces 40 jours-là, E depois de 40 40 dias, nuits, 40 autant noites, que humain, como humano, il a eu faim. ele teve fome. Et il a dit, E ele disse, c'est le moment é o momento que je dois agir. que eu tenho que Le agir. diable profite O diabo, ele de aproveita tes faiblesses. de tuas fraquezas. Parce qu'il connaît tes faiblesses. Porque ele conhece as Il tuas te fraquezas. observe. Ele fica te Il observando. voit E ele fica où est tes vendo faiblesses. aonde vai Et ser c'est là tua qu'il va falha. t'attaquer. E é aí que ele vai te Il a dit atacar. maintenant qu'il a Ele gémi, disse, agora que ele tous ces jejuou, jours, todos toutes esses ces dias, nuits, todas essas il noites, a faim. ele está com fome. Mais voici, Aqui estou. tu as faim. Está com fome. Transforme Transforma ces pierres essas pedras en pain. em pão. Si tu es Se tu és fils de Dieu. o filho de Deus. Si tu es fils de Dieu. Se tu és filho de Si tu es Deus, enfant de se Dieu. tu és filho de Deus, Fais le miracle. faz o milagre. Pourquoi tu n'as pas de travail? Por que tu não tem Pourquoi ta emprego? santé est toujours comme Por ça? que tua saúde viva Pourquoi tu n'arrives pas à être guéri? tu não consegue? Pourquoi ficar ta curado? famille n'arrive pas à Por avoir que la a tua paix? família não vive em paz? Tu es enfant de Dieu. Tu não é filho de Deus? Change Muda cette situation. essa À situação travers ça. através Change le muda pierre a pedra, en pain. o pão. Et Jésus qui va lui dire, E Jesus vai dizer: l'homme ne vivra o pas que homem não viverá. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Gloire à Dieu. Glória a Deus. Mais il n'a pas arrêté là. Mas só que ele não parou. Il va essayer encore de Ele vai tenter Jésus. tentar mais uma Dans vez. toutes les choses, il a tenté Jésus. Todas as Quand coisas il l'a que amené ele dans la fez, ville sainte, quando ele levou et na le cidade, placé en haut du temple. ele colocou ele lá em cima. Regardez, Olha, c'est magnifique. não é lindo? C'est magnifique. Não é lindo? Si tu te prosternes Se tu te et prosternares tu m'adores, e tu me adorares, tout ça est à toi. tudo isso vai ser teu. Ça m'a été Foi me dado. donné. Foi me dado. Qui a donné? Quem deu para Qui a ele? cédé à Satan? Quem deu a Satanás essa cidade? C'est l'homme. Foi o homem. C'est l'homme qui a Foi o cédé. homem que cedeu para Satanás. Alors, il te laisse regarder. Então ele te deixa ver, Tu vois, tu vê. regardez ta vie aujourd'hui. Olha a tua vida hoje. La misère que tu vis, A miséria que tu La tá difficulté vivendo, que a tu as. dificuldade que tu tem à trouver les choses. a conseguir as Il coisas. suffit seulement Só faça de uma faire une coisa. chose. Só uma coisa. Prosterne Prosterna-te et tu m'adores. e me adora. Tout ça est à toi. Tudo isso é para ti. C'est ce que Satan propose. É isso que Satanás A chacun de propôs para nós todos Il hoje. te fait voir ta Ele te vie faz ver tua vida depuis que tu es avec Christ desde quando você está com jusqu'au jour Cristo d'aujourd'hui. até o dia de Et il hoje. te fait voir ce Aí ele te monde. faz ver o mundo. Il dit tu as qu'à faire une Ele chose. diz, só tem que fazer uma escolha. Adore-moi. Adora-me. Vous savez ce qu'il voulait? Você sabia o que ele queria? Adoração. Que Jésus l'adore. Que Jesus te Que adorasse. Jésus l'obéisse. Que Jesus lhe obedecesse. Et la Bible dit que nous E a devons Bíblia obéir diz que que nós temos a notre que Dieu. obedecer somente Seul. a nosso Deus. nous devons Somente. prosterner que Nós temos que se prosternar somente devant lui. diante de Et quand Deus. Jésus a résisté, E como Jesus resistiu, qu'est-ce qui s'est passé o que aconteceu à la fin de tout cela? no fim de tudo C'est isso? les anges Os anjos qui gémissent vieram. l'adorent. Aleluia. Aleluia. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Glória. Nous devons résister. Nós temos que resistir. Peu importe Pouco importa. le prix à payer. O preço a pagar. Peu importe Pouco importa. la souffrance de ce O monde. sofrimento que Jésus est allé jusqu'au sang Jesus, ele foi até sangue ao pour nous sangue, racheter. para nos comprar. Il n'a pas reculé. Ele não voltou atrás. Nous ne devons pas reculer. Nós não devemos voltar Laisse atrás. le Saint-Esprit Deixe o Espírito faire Santo l'œuvre de Dieu fazer a obra de dans Deus votre em vossas vidas. Dieu a les plans Deus tem um plano de chaque vie. para cada vida. Oui, croyez-moi. Creia. Du moment No momento que tu as donné ta vie à Christ você Jésus, entregou sua vida a Cristo c'est Jesus, Dieu qui a le commande. é Deus que tem o C'est lui qui a le plan de ta vie. É Ele que tem o Tu projeto. es renaître de nouveau. Você nasceu Tu es une novamente. nouvelle créature. Você é uma nova Et la criatura. Bible a dit avec E des a choses Bíblia diz nouvelles. com as coisas Et novas. ces choses nouvelles E essas coisas viennent novas de Dieu vêm de Deus. qui l'a planifié. Que projetou. Mais il ne peut pas Mas não pode agir agir selon ta douleur. segundo a tua Il ne dor. peut pas agir Ele não vai agir parce que tu pleures. porque tu está chorando. Mais il doit agir Mas ele tem que agir selon les plans segundo o plano qu'il a planifié que ele Aleluia. projetou pour chacun de nous. para cada um de nós. Si tu es toujours dans cette Se situation, você está nessa parce situação, que Dieu sait é porque Deus que tu es capable que tu é capaz Aleluia. de supporter de suportar ainda jusqu'à ce qu'il vienne até que ele volte et réaliser e son plan realize seu projeto dans ta vie. na sua vida. Aleluia. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Après Após cette préparation essa preparação de jeûne, de de jejum, prière, de oração, ne pensez pas não pense que tu ne vas pas passer que você não vai passar pour le désert. pelo deserto. C'est là que tu vas É passer. aí que você vai passar. Dieu nous permet de préparer. Deus, ele nos prepara, E nos maintenant, permite que nós nos preparemos. L'Esprit Saint t'amène au désert Logo após o Espírito Santo Pour nos leva ao passer deserto para par passar le feu pelo fogo. et après E após recevoir. receber, L'athlète, o atleta, quand est-ce qu'il reçoit le prix? quando é que ele vai receber o prêmio? Après avoir participé, courir, Depois de participar ou avant? ou antes? C'est après. É após. Personne ne recevra un Ninguém prix recebe um de prêmio vainqueur de vencedor avant d'avoir lutté ou antes de courir. lutar ou Tu correr. dois Você tem participer, que participar, courir, correr, lutter, lutar et une fois e depois sorti vainqueur. sair Tu vencedor. reçois Você Aleluia. vai le receber prix. o prêmio. Gloire
Glória a Deus. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Nous allons tous passer Nós todos vamos par passar le désert. pelo deserto. Mais avec le Mas Saint-Esprit, com o avec Espírito Santo. Aleluia. tu seras Aleluia! vainqueur. Você será vencedor. Tu ne Glória a Deus. peux, Glória a Deus. Você tu ne não peux pode perdre la bataille perder uma avec le batalha Saint-Esprit à com o l'intérieur. Espírito Santo Il dentro. est possible. É impossível. Jésus est le modèle. Jesus é um exemplo, Oui, um modelo, nous sim. pouvons souffrir. Podemos Nous pouvons até sentir la douleur. podemos sentir dores, Mais cela mas ne isso peut pas nous arrêter. não pode Parce que nous parar, savons le prix porque nós sabemos o qui nous preço attend à la que fin nos espera no de final cette douleur. dessa dor. Jésus savait Jesus sabia le prix o preço que nous allons recevoir que nós íamos receber après toute cette souffrance. depois desse sofrimento. Il a dit encore un peu Ele de temps. tinha mais um Et tempinho, celui qui doit Alléluia. venir e aquele que há de vir Virá. Oh, virá. Glória glória. a Deus, Et le aleluia. Saint-Esprit est en E o nous. Espírito Santo Il habite está en em nous. nós. Ele mora dentro de nós. La voix qui te dit, A voz que te diz, patient, paciência, aie patience, tenha ne paciência, reculez pas. não volte atrás. C'est le Saint-Esprit É o Espírito Santo qui te parle. que te fala. Et l'autre voix E outra voz qui te dit, que te diz, tu perds de ton temps. está perdendo o teu Le tempo. temps est en train de passer. O tempo está passando. Ton âge est avancé. A tua idade está avançando. C'est maintenant. É agora. Tu dois prendre les choses en main. Pega as coisas em mãos. Prendre les choses en main. Pega as coisas em mãos. Cela vient de Satan. Isso vem de Il vient du Satanás. diable. Vem do diabo. C'est lui qui veut te É retirer ele du que quer chemin. tirar do caminho de Deus. Une chose Uma à coisa savoir, tem que ser si tu appartiens à Satan, saber que se você pertence a Satanás, il ne va plus lutter avec toi. ele nunca mais vai lutar contra vocês. Parce que tu as lui. Porque você Il pertence. ne lutte jamais Ele nunca luta pour récupérer para quelque recuperar chose qui est à lui. algo que já é dele. Ma voiture est garée là devant. O meu carro está agarrei aí na Je frente. ne veux plus chercher à acheter ma propre voiture. Eu não vou procurar comprar meu Ça próprio carro, m'appartient. porque me pertence. Mais Mas la voiture qui n'est pas à o moi, carro que não é quand meu, je le vois passer, quando eu vejo passar, ah, j'ai besoin d'acheter ça. eu preciso comprar um J'ai carro. besoin d'avoir cette Eu voiture. preciso. Je vais lutter Eu vou lutar dans tous les moyens por possibles todos os meios pour avoir cette voiture. para possuir esse carro. Compris les choses. Entenda Satan algo. est en train de lutter avec vous. Satanás, ele luta contra a Parce sua que vida, vous ne lui pela sua vida. appartenez pas. Porque vocês não pertencem a ele. Vous appartenez à Dieu. Vocês pertencem a Deus. Aleluia. Et comme il voit en E vous como ele vê em que você, vous ne lui que appartenez pas, você Vous não appartenez à Dieu. e que você il pertence a lutte Deus. pour vous retirer du chemin Ele de luta Dieu. para vos tirar do caminho de Pour Deus. que vous puissiez lui Para appartenir. que você possa pertencer a ele. Gloire à Dieu. Glória a Deus. N'écoute pas la voix. Não escute a Il voz te dit, ah, que te diz, ah, tu as vu ta vie. tu viu tua vida Parce que tu n'es pas agréable. porque você não está agradando a Deus. Rappelez-vous à Dieu, de Job. Lembre-se de Jó, À son époque, na sua época, il n'y avait pas un homme não havia homem intègre comme lui, entregou como ele, qui est fidèle à Dieu. que era fiel a Deus, Mais il a tout perdu. mas ele perdeu Il a tout perdu. tudo, ele perdeu. Et c'est Dieu lui-même E foi Deus ele qui a mesmo rappelé à Satan. que lembrou a Satanás. As-tu vu mon Tu viste serviteur meu Job? servo Jó? Le Saint-Esprit O Espírito a Santo emmené Jésus dans le désert levou Jesus pour être tenté. para ser tentado. Dieu lui-même Deus ele mesmo a rappelé à Satan. lembrou a Satanás. Est-ce que tu as vu Tu viu mon serviteur meu Job? servo Jó? Tout ce qui est lumière ne peut pas être Tudo que é luz mis não à cacher. pode ser posto Quand on allume une lampe, no lugar escondido. la Bible a dit porque qu'on le place quando nós acendemos dans le uma lieu le luz, plus haut de la maison. a gente coloca Pour qu'il no lugar puisse mais éclairer alto da tout ce qui est casa là. para que ele possa esclarecer Tout ce qui fait partie de cette tudo o maison local e toda a casa. va être mise, E tudo o que estará nessa casa vai ser esclarecido. Dieu savait Deus sabia que Job que Jó était fidèle. era fiel. Rien ne pouvait lui Nada poderia faire retirer fazer de ce qu'il était. ele Rien ne pouvait lui sair
fait sortir de la présence de Dieu. Ele, da presença de Deus, Tout a été tudo lui retiré. foi lhe retirado. Mais il n'a pas reculé. Mas ele não. Et la Bible a voltou dit atrás. que Dieu l'a donné combien de fois? E a Bíblia diz que ele Il a reçu Deus, combien de fois? Le double. lhe deu em dobro, ele recebeu um dobro. Le temps appartient à Dieu. O tempo pertence a Deus. Il est le Dieu du temps. Ele é o Deus do tempo. Glória a Gloire à Deus. Dieu. Glória a Deus. Si tu le laisses, Se tu deixa son esprit que o Espírito agit Santo en toi, agir em você, la victoire est déjà. a vitória já Aleluia, está. Jesus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Le Saint-Esprit, O Espírito Santo c'est lui qui révèle. é ele que revela Le plan de Dieu o projeto à de sa Deus, profondeur. a sua profundeza. Levez-vous, mes frères. Põe-se de pé, Que irmãos. Dieu vous bénisse. Que Deus Je abençoe veux a prier vocês. Eu vou orar por vocês. Pendant ma prière, Durante a minha oração, pensez à votre situation. pense na sua situação. Et pendant que j'entends de E prier, durante a minha oração, prophétisez. profetize. Prophétisez. Profetize. Qu'il soit ainsi soit-il. Que assim Que seja. la victoire vous Que soit a donnée vitória seja sua. par Dieu. Por Deus. Ce soir, Essa noite, Em nome de Jesus, meu Pai. prends d'attitude. tome uma atitude. Ordonne Ordem. ce qu'on a prêché, ce qu'on a parlé mercredi dernier. Pregado quarta-feira. Vous devez prendre Você tem que tomar d'attitude atitude et ordonne e ordenar les choses que as pour que coisas se passent dans votre vie. aconteçam na Ce sua que vida. vous ne voulez plus voir dans O votre que vie, você não quer mais ver na sua vida, ordonne qu'il sorte. ordene que Et saia. ce que vous voulez, E o que você quer, ordonne qu'il ordone qu'il que soit. dans votre vie. ele apareça na sua vida. Père éternel, mon Dieu, Pai eterno Deus, à travers ton esprit, através do teu tu nous Espírito, as révélé aujourd'hui tu nos revelaste ta hoje parole, mon Dieu. a tua palavra, meu Et en Deus. ce moment, E neste je te momento, remercie eu quero te car tu as agradecer, permis, pois tu nous as donné ce privilège nos deste o de se réunir, privilégio Seigneur, de nós nos dans ta reunirmos présence. na tua presença. Père éternel, mon Pai Dieu, eterno Deus, manifeste ta gloire manifesta a tua en glória ce moment. neste momento. Que les vies E puissent vidas être transformées aujourd'hui. sejam transformadas Que hoje. les situations E situações pénibles, difficiles, terríveis viennent à être transformées. venham a ser Au nom transformadas. de Em Jésus, nome de Jesus. à partir de ce A moment, partir de agora, s'il y a une se situation tem uma situação difficile, s'il y a un se problème tem problema difficile, difícil, il n'y a rien não há nada qui est plus grand que é maior que toi. que tu, Mais tu es au-dessus mas tu estás de toutes choses. de todas as Arrache maintenant arranca agora toutes choses todas as coisas négatives. negativas, Arrache maintenant arranca agora tout projet. todo projeto, Brise au nom de quebra Jésus. em nome Tous de les Jesus, projets todo projeto sataniques, satânico, diaboliques, diabólico, que un jour, que uns dias peut-être, quelqu'un avait alguém prophétisé projetou de la vie de cette personne. na vida Brise dessa maintenant au nom de pessoa. Quebra Jésus. agora em nome de Jesus. Brise maintenant au nom Quebra de agora Jésus. em nome de Jesus. Brise maintenant au nom Quebra agora de em Jésus. nome de Jesus. Que la vie de cette Que a vida personne dessa pessoa soit transformée seja maintenant. transformada Que la agora. souffrance Que o qu'il est en sofrimento train de vivre depuis des années, au nom de Jésus, brise maintenant. Au nom de Jésus, que l'esprit magnifique qui agit dans la vie de cette personne, je brise maintenant. Seja Au quebrado agora em nom nome de de Jésus, Jesus. Todo espírito toi qui es là, qui empêche la vie de cette personne d'aller de l'avant. que é Au nom de em Jésus, nome de Jesus. je te donne Eu te l'ordre. dou uma ordem. Sors de là. Sai Au agora. nom de Em nome de Jésus. Jesus. Sors de là. Sai Au agora. nom de Em nome de Jésus. Jesus. Reçois le feu. Recebe o fogo. Reçois le Recebe feu. o fogo. Reçois le feu. Au nom de Recebe o fogo Jésus. em nome de Jesus. Reçois le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Toi qui fais, qui n'arrivait pas à vivre une vie dans l'abondance de Dieu. Sors de là au nom de Sai Jésus. agora em nome de Toi qui Jesus. empêches Tu é que tem impedido sa vie a tua vida sentimentale, au nom de em nome de Jésus, Jesus. soyez brisé. Seja Toi quebrado. qui empêches Tu que impede sa vie vida familiale, familiar. au nom de Jésus, Em nome de Jesus. sors de là. Sai aí. Toi qui empêches Tu que impede sa santé et de rétablir, au nom de Jésus, Sai. sors de là.
Au nom de Jésus. Sors de là maintenant. À toi que j'adresse ma voix. Depuis des années, tu es là. Et tu empêches la vie de cette personne d'avancer. Tu l'empêches de vivre une vie en abondance. Sors de là. Sors de là. Au nom de Jésus. Quitte cette corps. Cette corps ne t'appartient pas. Au nom de Jésus. Sors de là. Sors de là. À partir de ce jour, tu portes tes bagages. Et tu quittes ce corps. Car cela appartient au Saint-Esprit. C'est le temple de Dieu. Sors de là. Je te donne le monde. Au nom de Jésus. Sors de là. Au nom de Jésus. Que la maladie puisse sortir. Et que la guérison revienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la difficulté quitte ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir de ce soir. En ce moment. Que ta famille soit réunie de nouveau. Que ton mariage soit transformé. Au nom de Jésus. Il n'y a plus d'entente dans ta maison. Que cela rétablit maintenant au nom de Jésus. Que l'entente revienne. Que le Père revienne dans ta maison. Au nom de Jésus. Que Dieu rétablisse une vie en abondance. Au nom de Jésus. À partir de maintenant. Tous les problèmes. Toutes les souffrances. Tu n'arrives pas à résoudre. Au nom de Jésus. La transformation. Et là, au nom de Jésus, que ta vie soit transformée. Au nom de Jésus, ta vie professionnelle est transformée. Au nom de Jésus, une vie financière transformée. Au nom de Jésus, je prophétise le changement dans ta vie. Je prophétise le changement total et complet dans ta vie. Au nom de Jésus. Que la misère sorte. Que la maladie sorte. Au nom de Jésus. Père éternel, envoie ton esprit. Il prend de place dans la vie de cette personne. Prends de place. Prends de place. Soyez le maître de la vie de cette personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que celui qui a des projets, je dépose entre tes mains. Soyez le maître de ces projets. Que Seigneur, le projet de cette personne revienne de ton projet. Le projet de famille, le projet professionnel, je dépose entre tes mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que celui qui croit, je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Père éternel, prends le contrôle dans chaque vie. Au nom de Jésus. Et que le témoignage soit donné à travers ton esprit. Que le changement est visible au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Car je sais que le changement est là. Et la victoire est là. Au nom de Jésus. Nos frères et sœurs qui n'est pas ici ce soir, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans la maison, va la visiter, mon Dieu. Manifeste ta puissance. Donne la guérison. Au nom de Jésus. Que la maladie sort de leur vie. Au nom de Jésus. Ceux qui sont au travail, visite-eux, Seigneur. Fortifie, donne force et courage. Protège, délivre de tous les mal. Au nom de Jésus. Et celui qui va prendre la route, garde-le en paix.
en sécurité. Amène-le jusqu'au domicile. Au nom de Jésus. Père, que ta parole soit manifestée et qu'elle porte de fruits dans chaque vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons retirer les dîmes et les offrandes. Si vous avez vos dîmes, vos offrandes,